Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre os playoffs da NBA, né? A temporada regular da NBA terminou ontem e aí a gente já tem as partidas, os confrontos, tanto algumas partidas dos playoffs já normalmente e as partidas do novo play-in, né? Que é aquele torneio onde os colocados de cada conferência, do sétimo até o décimo, vão brigar ali pelas duas últimas vagas. Então vamos começar pelos play-ins, né? Como que os play-ins funcionam? Cada conferência, no final da temporada regular, o sétimo colocado, o oitavo colocado vão se enfrentar, onde o vencedor desse sétimo e oitavo vai pegar aquela sétima vaga dos playoffs de cada conferência. Então, no caso da Conferência Oeste, Los Angeles Lakers enfrenta o Golden State Warriors, enquanto na Leste o Boston Celtics enfrenta o Washington Wizards. Já tem outra partida também entre o nono e o décimo, que o vencedor desta partida entre nono e décimo vai pegar o perdedor da outra partida daquele sétimo e oitavo e vai valer a oitava vaga. Então, resumindo, vou usar a Conferência Oeste primeiro. Temos o Los Angeles Lakers como sétimo, enfrentando o Golden State Warriors, que foi o oitavo. Vamos supor que o Lakers vence esse jogo, o Lakers já pega essa sétima vaga dos playoffs, enquanto o Golden State vem para essa segunda partida do play-in, que vai pegar o vencedor de Memphis Grizzlies, que foi o nono colocado, contra San Antonio Spurs, que foi o décimo colocado. No caso da Conferência Leste, nós vamos ter o Boston Celtics enfrentando o Washington Wizards pela sétima vaga, enquanto o perdedor vai disputar a última vaga com o vencedor de Indiana Pacers e Charlotte Hornets. Assim, esse formato do play-in eu não achei muito interessante, né? Apesar de você dar mais oportunidades para equipes que tiveram alguns problemas ao longo da temporada. A gente sabe que a temporada foi puxada. Principalmente quando eu for falar um pouquinho do Lakers, vocês vão entender como a temporada foi puxada. Mas não foi um formato que me agradou tanto, não sei se vai ficar para os próximos anos. Eu sou mais conservador com relação à NBA, eu gosto que os 8 primeiros vão diretamente para os playoffs, até porque eu acho que tanto o primeiro e o segundo colocado de cada conferência eles vão acabar tendo mais vantagem, porque vão ter mais tempo de descanso com relação à equipe que eles vão enfrentar. Mas acontece, então vamos acabar vendo aí o que vai acontecer. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu ao longo da temporada regular, passando então os posicionamentos de cada conferência. Vamos começar pela Conferência Oeste sempre. Em primeiro ficou o Utah Jazz, que mostrou um basquete muito agradável de se ver. O Rudy Gobert, o Donovan Mitchell, o Mike Conley também. Esse trio principalmente foi muito bem ao longo da temporada. E mesmo quando o Donovan Mitchell acabou se machucando, ou quando o Conley acabou precisando ficar um tempo fora, o time não perdeu tanto o seu rendimento. Então mereceu esse primeiro lugar. E vai pegar a oitava vaga, né, que vai ser aquela última partida do play-in, com o vencedor de Memphis e San Antonio enfrentando o perdedor de Lakers e Golden State. Vamos ver quem que vai pegar o Utah Jazz. A primeira partida definida, né, seguindo o chaveamento dos playoffs, a primeira partida definida é entre o quarto e o quinto colocado, o LA Clippers e o Dallas Mavericks, que foram duas equipes assim bem regulares, né? Não tem surpresa. O Clippers precisou poupar o Kawhi muitas vezes, precisou poupar o Paul George, mas se mostrou uma equipe um pouco mais consistente. Claro, não é aquele Los Angeles Clippers avassalador que foi o ano passado, por exemplo, mas apresentou mais variações de jogo, apresentou mais variações táticas e eu acho que se torna mais credenciado para tentar o título da conferência nesse ano. Eu acredito que o Clippers não é o favorito a ser campeão da conferência, mas aqui deve ser o favorito a passar, principalmente pela vantagem do mando de quadra. Mas pega o Dallas Mavericks, que você nunca pode duvidar, principalmente do Luka, né? O Luka Doncic, que foi muito bem ao longo da temporada também. Para mim, um dos destaques da temporada. Então, o Dallas Mavericks não vai
fazer jogo fraco para o Los Angeles Clippers. Eles se enfrentaram nos playoffs da temporada passada também, o Clippers acabou passando, então vamos ver se o Dallas consegue a sua revanche depois de fazer uma campanha um pouco melhor do que fez no ano passado e o Clippers um pouco pior. Do outro lado da chave na Conferência Oeste, Denver Nuggets, que foi o terceiro colocado, enfrenta o Portland Trail Blazers, que foi o sexto. O Portland, que teve uma arrancada muito legal de se ver no final. Damian Lillard foi decisivo para essa sexta vaga do Portland, que estava disputando ali com o Lakers até ontem, né, até domingo, até a última partida da temporada regular. A arrancada foi muito legal de se ver. O Denver deu uma estagnada, era um forte candidato a ser o segundo colocado, mas teve uma queda de rendimento. Inclusive, perdeu ontem para o Portland, foi dominado pelo Portland. E vai ser interessante de ver como que o Denver vai reagir dentro dos playoffs, agora enfrentando o Trail Blazers, que vem inspirado por essas últimas semanas de temporada regular. O Denver, que foi o vice-campeão da conferência no passado, perdeu a final da conferência para o Los Angeles Lakers. E vai ser interessante de ver como que o Denver vai reagir agora nos playoffs. A última partida da Conferência Oeste, o vencedor de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors do play-in vai pegar o segundo colocado, que foi o Phoenix Suns. O Phoenix Suns, que apostou, né, esse ano as suas fichas no Chris Paul, foi lá em Oklahoma, propôs uma troca e trouxe o Chris Paul. E para mim o Chris Paul foi um dos melhores jogadores da liga, um candidatíssimo a MVP. Não sei se vai ganhar, mas foi muito bem ao longo do ano o Chris Paul. Números impressionantes para um armador já com uma idade um pouco mais avançada. Então vai acabar tendo o seu favoritismo, né? Jogou muito bem ao longo da temporada, não só o Chris Paul, mas o Devin Booker também, o DeAndre Ayton. Todo o time do Phoenix Suns funcionou ali como... O Chris Paul era a engrenagem que faltava, né? Eu sou dessa opinião. O Chris Paul era a engrenagem que faltava ali nos Suns. E acabou que a máquina, para mim, está completa. O Suns agora vem fortes nessa disputa e vai pegar o Golden State ou o Lakers, né? Os Lakers já um pouco desgastados porque tiveram o menor período de férias ali, de diferença entre uma temporada e outra. Isso acabou cobrando o seu preço. O Lakers, que para mim tem o melhor elenco da Conferência Oeste, mas acabou ficando em sétimo, porque perdeu o Anthony Davis ao longo de acho que quase metade da temporada. Aí quando o Anthony Davis estava para voltar, o LeBron se machucou, e o LeBron acabou também tendo outra lesão depois que ele voltou. Ontem já saiu do jogo contra o Pelicans sentindo um pouco o tornozelo, que é onde ele teve essas lesões esse ano. Então o preço do Los Angeles Lakers ter sido campeão no ano passado, ter ido longe no ano passado, está sendo cobrado, né? Então nós vamos... Apesar de eu achar que o Lakers tem mais elenco para bater o Phoenix Suns, eu acredito que o Phoenix tem o favoritismo do confronto justamente por essa questão física que o LeBron e o Anthony Davis sentiram ao longo da temporada. Então eu acredito que se a gente for traçar um esquema de forças entre os times da Conferência Oeste, eu acredito que ali o Los Angeles Clippers se sobressai. É uma pena, inclusive, que já pegue o Dallas Mavericks, porque para mim o Dallas também seria outro candidatíssimo ao título da conferência. Mas fora eles, Utah e o Phoenix Suns também entram como grandes favoritos. Já no lado leste, a surpresa, né, a maior surpresa, claro, eu vou falar daqui a pouco, mas tivemos a surpresa de ter em primeiro o Philadelphia 76ers, que foi muito bem ao longo da temporada também. O Joel Embiid mostrou por que ele é o franchise player de Filadélfia. Os Sixers também muito bem treinados, mostraram também, assim como eu falei do Clippers, mostraram mais variações esse ano. Ben Simmons conseguiu jogar um pouco mais do perímetro, então eles ganharam os reforços também, o Dwight Howard, o Danny Green também. Então, além de ganhar essa consistência como equipe, Philadelphia acabou tendo o Joel Embiid se sobressaindo e até entrando em conversas para MVP, e acabou levando o primeiro lugar na Conferência Leste. E vai pegar
o vencedor daquela última partida de play-in, que vai ser o perdedor entre Boston e Washington contra o vencedor de Indiana e Charlotte. Eu acredito que seja ali entre Washington e Charlotte, apesar do Indiana ter ficado à frente de Charlotte, o LaMelo Ball perdeu bastante tempo da temporada e tá voltando agora, né? E jogou muito bem ao longo do ano inteiro, deve ganhar o prêmio de Rookie da temporada. Então acredito que o Hornets pode acabar assim vencendo essa partida contra os Pacers, mas acho que não deve passar do Washington Wizards, porque o Bradley Beal e o Russell Westbrook fizeram um ano muito legal, muito bom, encaixaram como dupla. Também tivemos o Hashimura também jogando bem. Então o Washington acho que tem condições de avançar como essa oitava vaga para pegar o Philadelphia. A primeira partida definida da Conferência Leste fica a maior surpresa da temporada, na minha opinião, que é a presença do New York Knicks em quarto lugar. O New York Knicks, que não tem um elenco bom, para mim tem um elenco muito limitado, mas mostrou grandes atuações ao longo do ano. Julius Randle acabou tendo seu destaque ao longo da temporada. O RJ Barrett também acabou mostrando porque ele foi tão alto no draft dele. Então o New York Knicks surpreende ali na quarta colocação. E até um ponto que eu queria comentar, o comentarista da ESPN americano, o Stephen A. Smith, ele é torcedor dos Knicks de Nova York, e ele falou que o Julius Randle poderia sim entrar em conversas como MVP, justamente pela qualidade do elenco que tem ao seu redor. Ele é o franchise player dos Knicks, então eu acredito que por esse argumento e pela forma que o Julius Randle veio carregando os Knicks ao longo da temporada, pelo plantel que Nova York tem, então eu acho que dá para sim considerar o Julius Randle como um MVP ou até mesmo como aquele Most Improved Player, né? O Julius Randle foi muito bem ao longo da temporada e não é à toa que os Knicks chegaram na quarta colocação para pegar o Atlanta Hawks. E é aquele porém, diferentemente do que acontece na Conferência Oeste, os Knicks não são um time como os Clippers. Mas, do outro lado, você tem um Luka Doncic e um Trae Young, que são os talentos individuais que podem decidir para o quinto colocado. Aqui eu acredito que o Atlanta tenha mais favoritismo justamente pelo Trae Young, pelo John Collins, mas não, pelo que eu vi ao longo dessa temporada dos Knicks, acho que a gente não pode duvidar de que talvez os Knicks consigam chegar numa semifinal de conferência, enfrentando ali o vencedor de Filadélfia e o time que vier da oitava vaga de play-in. Então eu acredito que os Knicks podem sim avançar, apesar do favoritismo estar sobre Atlanta. Os Knicks têm o home court advantage, decidem, caso tenham um sétimo jogo, eles começam a série e terminam a série no Madison Square Garden, o que é muito importante agora, principalmente com a vacinação nos Estados Unidos muito avançada, poder voltar a ter grande público no Garden, né, que é a meca do basquete. Então, acredito que os Knicks podem surpreender, mas o favoritismo está sobre Atlanta. Na outra partida, no outro lado da chave, o terceiro colocado Milwaukee Bucks enfrenta o sexto colocado Miami Heat. Foi bem interessante a gente ter essa partida agora, né? Porque o Milwaukee teve uma queda de rendimento do ano passado para cá. Ano passado foram os primeiros da conferência. Esse ano, perdão, são os terceiros. O Miami vem de um vice-campeonato, então assim como os Lakers tiveram suas baixas por ter um período de recuperação entre temporadas muito curto, mas conseguiu a vaga direta nos playoffs, até, na minha opinião, pela um pouco fraqueza da Conferência Leste. Mas eles vão enfrentar o Giannis Antetokounmpo e o Milwaukee Bucks. Então, apesar do favoritismo estar do lado de Milwaukee, assim como nos playoffs do ano passado, o Miami pode surpreender. O Miami tem um elenco muito guerreiro, o seu técnico sabe como encontrar os caminhos, então tanto que encontrou na temporada passada. Então vai ser, acho que, o confronto mais interessante de acompanhar nesses playoffs, nessa primeira rodada de playoffs. Já a última partida da Conferência Leste, nós temos o Brooklyn Nets, que é a sensação da temporada, com a panelinha do Kevin Durant,
contra o vencedor de Boston Celtics e Washington Wizards, que na minha opinião deve ser o Boston Celtics. Aqui, independente de quem passe entre Boston e Washington, para mim o Brooklyn Nets já é o franco favorito. Para mim é o franco favorito a ser o campeão. E até cabe uma crítica ao Kevin Durant, porque, com todo respeito ao Durant, é um jogador fantástico, só que só consegue com a panela, né? Eu duvido que, se não tivesse o Kyrie, se não tivesse o Blake Griffin, se não tivesse o DeAndre Jordan, se não tivesse o James Harden, eu duvido que o Kevin Durant conseguiria carregar um time sozinho. Claro, o LeBron também não consegue carregar tudo sozinho nas costas. Só que eu não admito que falem que o Kevin Durant é melhor que o LeBron, porque o LeBron conseguiu carregar Cleveland sozinho, praticamente sozinho, né? Ele teve o Kyrie do lado dele, mas depois o Kyrie saiu, foi para Boston, o LeBron carregou sozinho. Conseguiu ir muito bem nos Lakers, melhor ainda com a chegada do Anthony Davis, mas não é um Big Three, não é um 5, um quinteto inicial cheio de estrelas. O Kevin Durant não. O Kevin Durant foi muito bem em Oklahoma, quando ele tinha a companhia tanto do Harden, quanto do Ibaka, quanto do Westbrook. Depois foi mal, foi para Golden State, onde tinha o Curry, Klay Thompson, Draymond Green, e depois veio a se juntar o DeMarcus Cousins. E aí quando esteve sozinho, geralmente foi mal, geralmente acabou, entre aspas, pipocando. Não que o Kevin Durant não seja um jogador fantástico, um jogador genial, mas eu acho que não passa por ele a grande campanha do Brooklyn Nets. Acho que o Kyrie e o James Harden têm um pouco mais de mérito, inclusive também o Steve Nash, que montou e armou esse time muito bem. Então, como eu ia dizendo, para mim o Brooklyn Nets é o franco favorito ao título, inclusive da NBA, justamente pelo elenco que tem e pelas formas que o Steve Nash vem encontrando ao longo da temporada, para encontrar ali substitutos que não caiam tanto a qualidade do time quando o Durant, quando o Harden, quando o Griffin, quando o Jordan ou quando o Irving não estiverem à disposição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para mim, a final da NBA vai acabar sendo entre Los Angeles Clippers e Brooklyn Nets, então talvez a gente tenha um título inédito aí na NBA, uma franquia que nunca foi campeã. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês acharam dos play-ins e das partidas já definidas dos playoffs. Quero saber quem que vai ser o MVP. Para mim tem que ser o Chris Paul, pelo que jogou e pelo que carregou o Phoenix Suns. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos acabar acompanhando então já o começo dos playoffs nessa semana. E conforme os play-ins forem passando, as partidas forem sendo definidas, e aí a gente for passando para semifinal, final de conferência e a final da NBA, eu venho trazendo vídeos novos analisando um pouquinho esses confrontos para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho no canal, se inscrevam, deixe seu comentário, deixe o seu like. E a gente vai ficar de olho para saber o que vai acontecer nessa temporada da NBA. Uma temporada que foi muito divertida de acompanhar, principalmente essa temporada regular. E eu espero que seja muito mais divertido os playoffs agora com a volta de público, voltando aos poucos lá nos Estados Unidos, certo? Então eu fico por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido. Obrigado pela moral de sempre. E até mais.